Já estamos de volta com o Ver Mais e você lembra que há 2 semanas nós falamos aqui no Ver Mais sobre cólicas menstruais? Nós recebemos muitas perguntas sobre o assunto e não tivemos tempo de responder todas e eu prometi que o Dr. Carlos Eduardo Penteado voltaria ao programa e hoje ele está aqui conosco para responder os pedidos dos nossos telespectadores. Boa tarde, Dr. Penteado. Boa tarde, como vai? Tudo bem, tudo ótimo. E muitas cólicas no consultório nessas 2 semanas? Sempre parecem bastante. Doutor, nós ficamos com algumas perguntas ainda envolvendo cólicas e métodos contraceptivos. Nós separamos aqui no nosso teleprompter, eu até vou pedir para o pessoal colocar já as primeiras perguntas que nós temos para dar tempo de responder tudo aquilo que a gente prometeu. Micael, vamos subir aqui já ali, ó. Olha ali. É isso ou não? Não, não é isso. Então, antes do pessoal colocar ali algumas perguntas ali, eu vou lhe perguntar o seguinte. Só para quem não acompanhou a nossa primeira entrevista e agora vai seguir essa. Os métodos contraceptivos estão relacionados com as cólicas, né? Ou seja, a mulher ela pode evitar esse período de cólicas dependendo do anticoncepcional que ela tomar. Exatamente. Existem alguns tipos de anticoncepcionais que podem fazer com que essas pacientes elas tenham até um menor sangramento, né, menstrual, isso fazendo com que também a gente melhore as cólicas menstruais. E as dores também, que muitas vezes pode estar relacionado a uma coisa chamada endometriose, que o anticoncepcional também é indicado para evitar com que essas pacientes tenham dores pélvicas e cólicas. Porque a gente já ressaltou aqui que cólicas menstruais é uma coisa e quando existe a endometriose, essa dor ela é diferenciada porque ela é muito forte. Muito mais intensa. A mulher deixa de ir ao trabalho, ou seja, a vida social dela, a gente já viu até uma reportagem, né, que a vida social da pessoa acaba ficando comprometida por causa dessas dores. Exatamente, é muito impactante. Nós vemos que uma das maiores causas de falta ao trabalho de pacientes, né, por motivos de doença, quando relacionados da parte ginecológica, são quase que totalmente por causa da endometriose em si. Olha só. Então vamos começar porque a telespectadora Andressa quer saber se é normal sentir cólicas menstruais 2 vezes ao mês. Olha, se a gente não tem muita ideia de qual é a idade da nossa telespectadora, mas assim, a gente pode enumerar uma situação. As pacientes que têm endometriose, por exemplo, né, não estou dizendo que ela tem endometriose, mas as pacientes que têm endometriose, antigamente nós pensávamos que elas só tinham dores no período da menstruação e hoje não. Nos períodos intermenstruais, essas pacientes podem sim ter cólicas. Ou seja, é melhor ela procurar um médico. Exatamente. Muitas vezes, até a paciente, a gente não tem informação também, mas às vezes se ela não está tomando anticoncepcional, né, e não é obrigatório, cada um, né, tem uma opção, mas assim, a falta desse anticoncepcional também facilita com que ela tenha mais dor por causa da endometriose do que uma que não toma. Certo. Uma outra telespectadora, Andressa, teve bebê há 6 meses. Ela está com anemia e até o momento não parou de menstruar. Como anticoncepcional, desculpa, ela está tomando injeção trimestral, mas sente muita dor de cabeça. Qual deve ser a causa? Olha, normalmente esse sangramento ele pode estar relacionado com o tipo de anticoncepcional que a paciente está usando, né? Os anticoncepcionais injetáveis, eles podem ter 3 tipos de situações com os anticoncepcionais injetáveis. Pode acontecer essa paciente menstruar, pode acontecer dessa paciente não menstruar nada, ter sangramento contínuo ou então ter menstruação regular. Nossa. O anticoncepcional injetável, ele é um anticoncepcional que tem uma segurança muito grande, é um anticoncepcional muito bom, mas ele tem que ser, a gente tem que conversar diretamente com a paciente para a gente estabelecer se é um método que está servindo para ela e está lhe agradando. Exato, porque cada um é individual para aquela pessoa, ou seja, às vezes pode ser bom para um monte de gente, mas para ela não. O que a vizinha toma nunca é bom para a gente. Então ela teria que procurar um médico ginecologista. Com certeza, até saber por que está sangrando. O mais rápido possível. Exatamente. Né? Uma telespectadora que não se identificou disse que sente muita cólica menstrual, que chega a faltar até o ar. Ela não pode tomar anticoncepcional, mas quer saber se há outro tratamento que ela pode fazer. Existem medicações, como a gente falou há 2 semanas atrás, para quem não viu, né? Existem alguns anti-inflamatórios que melhoram, né, essas dores. Seria interessante a gente pesquisar essa dor dela, seria interessante a gente saber por que está doendo, né? Se ela não pode tomar anticoncepcional, seja qual for o motivo que a gente tenha, até uma contraindicação às vezes, seria interessante a gente pesquisar o motivo da dor e assim a gente poder fazer um tratamento mais
pontual. Sim. A telespectadora Gorete diz que a filha menstruou há pouco tempo e está sentindo muitas cólicas. O que ela pode fazer para melhorar os sintomas para ajudar a filha? Dependendo da idade da paciente, muitas vezes a gente consegue melhorar essas cólicas fazendo uso até mesmo novamente do anticoncepcional, fazendo com que ela tenha sangramento de menor intensidade. Ah, mas ela é muito nova para a gente começar com anticoncepcional. Acho que minha filha é muito novinha, né? Não dá para a gente começar não quero começar com hormônio tão cedo. A gente tem outras medicações que a gente pode dar para aliviar um pouco essas cólicas, já que ela deve ser uma menininha nova ainda. Uma telespectadora que não se identificou disse que tomou o anticoncepcional por 4 dias, mas o medicamento fez mal e ela parou de tomar a medicação. Logo depois ela menstruou novamente e o ciclo desequilibrou. Agora ela quer saber quando deve menstruar novamente. Bom, uma bagunça, né? Exatamente, né? Sempre é uma coisa que a gente orienta os pacientes. Toda vez que a gente vai começar a tomar um medicamento novo, como um anticoncepcional, querendo ou não, alguns efeitos colaterais a gente pode ter, né? Eu sempre falo para os pacientes, olha, no início a gente tem que dar uma insistida, né? O que pode acontecer? Dor de cabeça, dor de estômago, principalmente náusea, né? Enjoo. Então, insista mais um pouquinho, né? Às vezes vale a pena. Bom, não deu para tomar um anticoncepcional. Provavelmente esse sangramento que aconteceu depois que ela parou é em decorrência do anticoncepcional. Sim. Tá? O que a gente recomenda? Que ela espere novamente o ciclo vir novamente para daí ela ver se vai ou não vai usar anticoncepcional. Exatamente dizer quando ela vai menstruar de novo fica difícil a gente saber, mas é bem provável que se ela não está tomando anticoncepcional e não está grávida, isso é importante, né? Que esse sangramento ele vai ocorrer logo em seguida. Ai, chegou a me dar um arrepio agora. A telespectadora Lilian diz que usa o Mirena como método contraceptivo e mesmo assim ela tem cólicas. A Lilian quer saber se é normal. É normal. A gente tem uma grande quantidade de pacientes que usam esse método anticoncepcional. O Mirena é um DIU, né? Ele é um DIU medicamentoso, ele é um DIU com progesterona, né? Com um dos hormônios que a gente tem nos anticoncepcionais hoje. E do mesmo modo que a gente falou há 2 semanas atrás, os DIUs, né? Os dispositivos intrauterinos, ou seja, lá dentro do útero, eles têm a capacidade de causar um pouquinho de cólica. Isso não é normal, isso não desloca o DIU, nem mesmo faz com que ele saia do lugar ou perca a eficácia dele. Então, pode ficar tranquila que não tem problema. A telespectadora Heloísa está há 4 meses sem menstruar e quer saber o que pode estar acontecendo. Bom, aí a gente tem bastante coisa, né? Desde pensar numa gravidez, né? Que pode acontecer, desde que a vovó da gente falava, olha, parou a menstruação é porque a gente pode estar grávida. Ah, mas eu fiz, doutor, o exame está negativo. A gente sempre tem alguns outros fatores. Existe uma liberação de hormônios ali no cérebro, como a prolactina, que fazem com que a gente não menstrue também. A síndrome de ovários policísticos também faz com que a gente não menstrue também. Então tem outros... Mesmo que tudo era normal até então. De um mês para o outro eu comecei a não menstruar. Pode acontecer. Então todos esses fatores eles têm que ser, né, colocados. A gente não sabe índice de massa corporal da paciente também que favorece com que essas pessoas tenham alterações, mas assim, ela não estando grávida, né, procurar o quanto antes o ginecologista, o médico de atenção dela, mas que não há problema, não vai acontecer nada, desde que não esteja grávida. Esse teste de farmácia, ele funciona bem? Funciona. Porque às vezes ela está pensando assim, eu fiz o teste de farmácia. Não, mas os testes, eles têm funcionado assim, a gente tem hoje uma eficácia muito boa. Antigamente a gente não tinha tanto e a gente não tinha uma disponibilidade tão grande deles, mas hoje a gente sabe e vê que eles têm uma eficácia bem boa. E o beta, ele pega com quanto tempo, que é o de sangue, ele pega com quanto tempo? Bem no início da gestação. Dias? Dias. No momento em que o beta-HCG, que é o hormônio da gestação, quando a gente fala o beta, o que é o beta? É a fração beta do HCG, que é o hormônio gonadotrofino coriônico, né? Ele já no início da gestação a gente consegue detectar ele no sangue. Vem lá, menor ou maior, não sei o que, meu Deus, 100 mil. Tá grávida. Já estava um bebezão, que amor. E olha só, a telespectadora Andriele diz que toma o anticoncepcional certinho, mas a menstruação dela chega a atrasar 2 meses. Ela também quer saber por que isso acontece. Existem alguns anticoncepcionais que têm uma dosagem bem baixinha de hormônio, né? Esses anticoncepcionais até, eles têm uma dosagem tão baixa de hormônio que muitas vezes a pausa deles são só de 4 ou até 2 dias.
E comumente os pacientes tomam esses anticoncepcionais de baixa dose, existe uma estimulação muito pequena daquela partezinha de dentro do útero que é o endométrio, que faz com que muitas vezes elas não menstruem. Mas isso não quer dizer que elas estão grávidas. Se você não esqueceu a sua pílula, tomou seus cuidados, não deixou de tomar a pílula, é muito pouco provável que esteja grávida. Mas os anticoncepcionais tomados continuadamente, e esses principalmente de pequena dosagem hormonal, eles fazem com que as pacientes às vezes não menstruem. A telespectadora Isabel toma Deprovena trimestral e conta que ele interrompe o ciclo menstrual. Em 7 anos, engordei 16 quilos. Aquele anticoncepcional é a Depo-Provera. É um anticoncepcional com progesterona, né? Você tem uma dosagem que você pode ter de 3 meses e de um mês, né? Trimestral ou mensal. E realmente, esses anticoncepcionais injetáveis, se a paciente tem um índice de massa corporal um pouquinho aumentado, eu acredito que ela possa ter ganho esse peso sim. Né? Anualmente, uma paciente com esse tipo de medicação, ela pode engordar até 6 quilos no ano. Né? Então, isso comprovadamente, assim, de uma paciente que vinha fazendo um controle bem rigoroso. Se a gente está com a vida meio atribulada e a gente acaba descuidando disso também, o anticoncepcional em específico, né, ele pode trazer um aumento de peso. E a falta da menstruação é um efeito colateral do anticoncepcional. Vai ter que trocar, então? Provavelmente. A Edmira também tem uma dúvida. Ela disse que antes de ficar grávida não sofria com cólicas, mas depois que teve o bebê, ela sente dores fortes e está com fluxo intenso. Isso é normal? Olha, é difícil, a gente precisava muitas vezes um pouquinho mais de dados para saber dessa história. Mas assim, muda muito depois que a paciente tem nenê, muda muito tanto o volume de menstruação e também a quantidade de sangue perdido e os dias de menstruação, também com cólicas, né? Sempre é bom a gente saber se está tudo bem, né? Ir no seu ginecologista, fazer um ultrassom, ver como é que está o útero, se a gente tinha alguma doença prévia, se a gente tinha mioma, se não tinha mioma, se tomava anticoncepcional, como é que está a amamentação, se amamentou, se não amamentou, tudo isso é importante, porque interfere... Que o amamentar a gente sente que na hora que o leite desce, dá aquela... Cólica. O organismo na hora faz assim, né? Exatamente, porque o mesmo hormônio que é produzido lá no cérebro, que faz com que o leite seja expulso, espremido pela mama, ele faz espremer o teu útero também para você não ficar sangrando no pós-parto e não morrer sangrando. Exato. A natureza é inteligente, né? Então, toda vez que a mamãe dá o peito para o nenê, aquele hormônio que faz com que a mama, né, que o leite saia da mama, ele também contrai, né, o útero e dá cólica, mas para quê? Para ela parar de sangrar. Doutor, tenho uma notícia. Vamos lá. Recebemos um outro tanto de perguntas que a gente não vai conseguir responder hoje. E se o doutor se disponibilizar num outro momento, eu até peço desculpas para quem está em casa, porque é um tema interessante, mas o que a gente pode fazer é, assim que o doutor tiver uma brechinha, a gente voltar a falar sobre esse assunto que interessa a muitas mulheres, né? Agora, o verão está chegando, inclusive, né? A praia está aí, e a cólica, né? Todos esses problemas, a gente sabe que muita gente nem consegue aproveitar o verão direito por causa dessas coisas, né? E agora, com o período de calor também, a gente tem aquele problema com as pacientes, né, que são as vulvovaginites, que são os corrimentos vaginais, né, que aumentam em função do calor, roupa molhada, baixa imunidade, final de ano está chegando, o estresse, todo mundo quer passar no colégio no final do ano, e estressa, baixa imunidade e a vagina acaba sofrendo. Você acaba sofrendo. Muito bom. Então, doutor, fica o nosso convite. Com certeza, Muito obrigada, eu certo? Agradeço, e olha só, você que está em casa acompanhando o Ver Mais, que mandou a sua perguntinha, o pessoal da produção já me falou que separou ali as perguntas e em um outro momento a gente volta a responder tudo isso, certo? Então, vai ter que acompanhar o Ver Mais para saber, para ter respondido a sua pergunta, certinho?